Olá, meu nome é Elaine Palmer, eu sou fundadora da Interseções Gestão de Conflitos e eu justamente apoio pessoas e organizações no gerenciamento dos seus conflitos. Eu vou trazer um tema aqui hoje que tem me ajudado muito, ele é muito importante mesmo. Eu vou falar sobre padrões de comportamento quando as pessoas estão em conflito. 2 psicólogos americanos mapearam 5 comportamentos clássicos de quando as pessoas estão em conflito. E eles fizeram isso segundo 2 medidas. O quanto as pessoas pesquisadas, elas defendiam seus próprios interesses quando estavam em conflito, ou o quanto elas defendiam os interesses dos outros em situações de conflitos. Ou seja, o quanto elas eram assertivas ou cooperativas. Bom, a partir desse mapeamento, eles criaram um modelo chamado Thomas Kilmann, ou TKI. Esse modelo é o modelo mais aplicado nas organizações e o mais ensinado no mundo todo. E ele identificou 5 comportamentos clássicos que eu vou trazer para vocês através de um exemplo hipotético, mas super ou potencialmente real. Você imagina 5 diretores numa reunião e eles precisam cortar 20% do orçamento para o próximo ano. E eles estão discutindo de onde vai sair esse corte. O primeiro diretor, ele vai entrar na reunião, batendo na mesa, ele vai dizer que ele não vai tirar da área dele, que a outra área é uma área super perdulária, que a área dele já trabalha de forma enxuta. Ele vai usar normalmente uma linguagem super agressiva ou um pouco agressiva, certamente autoritária, e ele vai usar um pouco do poder na argumentação dele. Esse é o tipo chamado competitivo. É um tipo que normalmente causa muito ressentimento nas equipes e ele normalmente, e basicamente o que ele faz é focar no interesse dele ou da área dele, sem pensar muito no interesse dos outros. Bom, diante daquela situação meio estressante do início, aparece um diretor ou diretora que vai dizer assim, olha, vamos pensar melhor, não sei, eu acho que talvez eu possa acomodar esse valor dentro da minha equipe. Esse é justamente o tipo acomodativo ou o tipo que faz concessões. Esse tipo, ele tem normalmente o interesse do grupo colocado em primeiro lugar, em detrimento, muitas vezes, ou na maioria das vezes, do próprio interesse. Também é um tipo que, no longo prazo, gera ressentimento. É um tipo que vai, inclusive, muitas vezes, guardar o ressentimento silenciosamente, que no futuro isso potencialmente vem à tona de uma maneira não necessariamente positiva. Bom, aí surge o terceiro diretor ou diretora. Essa pessoa vai dizer assim, olha pessoal, o que vocês acham da gente dar um tempo, pensar um pouco mais, não vamos tomar decisão agora, quem sabe a gente não coloca esse assunto de novo na pauta do próximo mês, mesmo que ele saiba que ele precisa apresentar aquele orçamento até, sei lá, os próximos 15 dias. Esse é o clássico evitativo. Ele vai evitar a qualquer custo, qualquer tipo de embate. É interessante que o evitativo ele não defende nem o interesse próprio, nem o interesse do grupo. Esse é um tipo que costuma existir bastante e é um tipo muito complicado quando se faz necessário algum tipo de decisão, efetivamente, porque é um tipo que acaba com muito receio de decidir e dificultando realmente a decisão do grupo. Bom, daí aparece uma quarta diretora ou diretor que vai dizer assim, olha pessoal, a gente tem um valor X que precisa ser cortado, são 5 áreas. O que vocês acham da gente dividir esse valor por 5? Esse é um tipo chamado conciliatório. Esse tipo, ele é muito orientado por um certo senso de justiça, ou de todo mundo dividir igualmente o ônus, uma certa noção de equidade, talvez. E, na verdade, é um tipo que ele procura ficar ali no meio entre o interesse
do grupo e o próprio interesse. Ele fica literalmente ali tentando equilibrar os pratinhos. Em princípio, à primeira vista, pode parecer um tipo muito interessante, porém, muitas vezes o que acontece é que essa solução não agrada a ninguém, porque não é uma solução que tem por trás algum tipo de racionalidade, na verdade, né? É uma solução também, embora não se chame acomodativo, mas é uma solução também de acomodação. Bom, por fim a gente chega ao diretor 5 ou diretora 5. Essa pessoa vai dizer assim, pessoal, o que vocês acham da gente abrir aqui os orçamentos e dar uma olhada sobre quais são, sei lá, os projetos que têm um impacto mais relevante, quais são as nossas prioridades? Será que a gente tem projetos que, de repente, são sinérgicos um com o outro e que a gente possa ter alguma economia financeira? Será que alguns projetos a gente pode fazer em conjunto e, com isso, reduzir o número de pessoas envolvidas? Enfim, é uma pessoa com pensamento não binário, uma pessoa com pensamento mais para criativo e principalmente uma pessoa que coloca tanto os seus interesses quanto o interesse dos outros como prioridade. É o tipo que procura o ganha-ganha na realidade. Esse é o tipo que a gente chama colaborativo e é um tipo, obviamente, interessantíssimo de se ter e de se promover dentro das equipes. Tem uma desvantagem, porém, nesse tipo, que é talvez, que é o fato de que decisões tomadas com base nesse tipo de raciocínio costumam demorar mais a ser tomadas, porque elas são normalmente mais profundas, embora também sejam mais sustentáveis. Bom, conhecidos os 5 tipos, de que maneira isso pode ser útil para você? Para mim tem sido útil de várias formas. Primeiro, em termos de autoconhecimento, é muito interessante a gente conhecer os tipos para a gente poder também perceber como navegar por vários desses tipos, não só quando você está em conflito com todos esses tipos, ou eventualmente com alguns desses tipos, mas também você poder se apropriar das características dos outros tipos conforme o teu contexto, conforme a tua situação. Isso é muito interessante, é como se você tivesse um certo ganho de consciência. Do ponto de vista de gerenciamento de equipe, é sensacional, porque conhecer como cada um dos seus liderados lida com conflitos, ou seja, o tipo de cada um dos seus liderados é importante para você poder ajudá-los a gerenciar os conflitos. É importante porque, por exemplo, você pode dar um coaching para uma pessoa que tenha um tipo competitivo. Você pode tentar dar voz àqueles que, por exemplo, têm um tipo mais de evitação, um tipo evitativo. Então, do ponto de vista de gerenciamento de pessoas, é muito importante. E por último, eu acho que é uma ferramenta maravilhosa para assessment de cultura, não só da cultura da empresa, como da própria cultura do time. Por exemplo, o meu time é competitivo, o meu time é evitativo, como que eu faço para que o meu time tenha um equilíbrio bom entre essas diversas possibilidades ou esses diversos tipos? Então, conhecer e até mapear as pessoas dentro do time e dentro da cultura fornece uma informação muito importante para que tipo de prática, que tipo de treinamento, que tipo de abordagem você pode ter na sua empresa ou na sua equipe. Bom, espero que esse conteúdo seja útil para você. Queria dizer, por fim, que existem várias plataformas em que você pode fazer o teste para identificar qual é o seu perfil. Eu vou colocar pelo menos uma delas aqui embaixo. E convido você a seguir com a gente para mais conteúdo como esse. Até a próxima!